Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. No Mandicast de hoje nós vamos abordar um assunto bastante importante, que é o aconselhamento genético pré-natal. E para isso eu convidei aqui a professora Ana Mondadori. Muito obrigado, professora. Muito obrigado pelo convite, professor Marcelo. Legal, a professora Ana é médica, mestre em bioengenharia pela Universidade Paris Descartes, especialista em genética médica pela Unicamp e professora aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. Professora, o que é o aconselhamento genético pré-natal? É interessante a gente falar desse aconselhamento genético, porque a gente pode dividir até em duas partes. O aconselhamento pré-concepcional e o aconselhamento pré-natal. Pré-concepcional significa aquele casal que ainda pretende engravidar. Então, eles buscam o aconselhamento justamente por algumas situações específicas. Por exemplo, se existe uma idade do casal mais avançada, principalmente da mulher, porque a gente sabe que em algumas condições genéticas prevalece por conta da idade materna avançada. Em algumas situações existe uma história de consanguinidade na família, ou seja, são casais que têm um parentesco próximo, primos em primeiro grau, uma relação tio-sobrinha, né? E outras condições, como até mesmo uma história familiar já de alguma condição genética. Então, nesse momento, é importante investigar. Pessoas, casais que têm esse tipo que você falou, ou seja, são mais idosos ou têm alguma familiar, um parentesco, eles são indicados a fazer. E quais são os testes que são feitos para identificar potenciais riscos? Em algumas situações não existem testes específicos, né, quando a gente fala desse aconselhamento pré-concepcional. Existe a possibilidade, se existe uma história pessoal já de alguma condição genética na família, aí a gente pode buscar ativamente. Em outras situações, quando o casal busca, a gente pode fazer alguns exames moleculares que fazem investigação se existe a mulher portadora de uma variante e o homem também portador da mesma variante, e isso possibilitar um filho com uma condição aí que carregue os dois alelos alterados, né? Nessa situação. Tem algum exemplo de alguma doença mais frequente genética? Uma das condições mais frequentes no Brasil é a anemia falciforme, que ela é super frequente, né? Então, nessa situação, a gente nem precisa fazer um exame molecular, um exame genético de fato, né? Como ela é muito frequente na população, a gente pode fazer essa triagem através da eletroforese de hemoglobina. Então, o casal, ele pode fazer, se a gente detecta a hemoglobina com o traço falciforme, né? A gente fala que esse casal portando esse traço, ele tem 25% de chance de ter uma criança com a anemia falciforme, né? E nesse seu exemplo, os pais não necessariamente têm anemia falciforme, eles só têm o traço. Isso, exatamente. Eles só têm o traço, mas eles têm a possibilidade de ter uma criança afetada, né? Com a doença, né? Tá, então esse é o teste pré-concepção, onde o casal está planejando ter um filho. Isso. E no momento que a mulher engravida, está fazendo seus exames pré-natais, qual é a rotina? A rotina do pré-natal, ela é sempre muito objetiva, né? O obstetra, a partir do momento que ele começa com essa investigação dos exames de bioquímica, vai fazer a triagem, se existe algum tipo de glicemia alterada, porque a glicemia alterada pode ser um fator teratógeno, ou seja, pode levar a algum tipo de distúrbio no desenvolvimento do embrião, até aos exames de imagem, por exemplo, a ultrassonografia, que pode detectar desde uma translucência nucal aumentada, uma quantidade de líquido aumentado no bebê, que favorece a ocorrência de algum tipo de anomalia cromossômica, né? A alteração, por exemplo, a síndrome de Down. Isso é feito como uma triagem, o ultrassom. E a partir daí a gente pode partir para exames diagnósticos específicos, né? Quando se levanta suspeita. Dentro dessas análises de imagem, por exemplo, como você disse, a translucência nucal, em que momento da gestação que ela é feita? A translucência nucal, ela é feita no primeiro ultrassom de rotina da gestante, né? Então, a gente faz no primeiro trimestre essa investigação e a partir se ele foi alterado, essa triagem, aí a gente pode partir por 2 métodos de avaliação diagnóstica. Um pode ser não invasivo, é uma coleta de sangue periférico da mãe, que é uma técnica que a gente chama de NIPT. Então, a gente avalia as principais anomalias cromossômicas, síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau. Ou a gente pode partir para um método mais invasivo, que é uma coleta direto através do líquido amniótico, por exemplo, da gestante, né? E quando que é feita essa escolha? Se vai fazer por sangue venoso ou mais invasivo?
Depende, então, a gente separa justamente pelas idades gestacionais, né? Quando a idade é muito precoce, a gente pode fazer a análise do sangue periférico e se a suspeita é muito forte por uma condição específica, né? Quando existem outras possibilidades de diagnóstico, a gente pode retirar direto as células fetais desse líquido amniótico na gestante, né? Tá. E ao longo, então, o mais comum do pré-natal seria essa observação por imaginológica de algumas síndromes, como você citou, a de síndrome de Down, mas com o avançar da gestação, é possível aparecimento de outras possíveis síndromes? Na verdade, a detecção acaba sendo um pouco mais, uma acurácia maior, né? Então, se no começo a gente não consegue identificar exatamente a morfologia do bebê, ao longo da gestação, o ultrassom é capaz de identificar outras anomalias, até porque o desenvolvimento embrionário acaba ficando mais facilmente visualizado, né, durante a gestação, e aí a gente consegue detectar melhor se existe alguma malformação cardíaca, alguma malformação de fechamento do tubo neural, né, da coluna propriamente dito, né, alguma alteração na face que a gente conseguiria detectar pela ultrassonografia, né. Por exemplo, a fenda palatina. Isso. A fenda palatina é uma das malformações mais frequentes que a gente tem, né, e a gente consegue detectar pela ultrassom. A gente consegue detectar principalmente as fendas de lábio e as fendas de alvéolo. Em algumas situações onde a fenda é muito posterior, que acomete só o céu da boca, né, o pálato posterior, às vezes é difícil a gente conseguir detectar. Por isso que o exame, quando o bebê nasce, é super importante a gente fazer essa revisão, Claro. né? E qual que é a prevalência das doenças genéticas em crianças no Brasil e no mundo? Então, a gente a gente estima que exista mais ou menos 13 milhões de condições genéticas, né, de doenças raras, na verdade, no Brasil. E a gente estima que 80% delas têm origem genética. Tá. A outra porcentagem, geralmente, são doenças infecciosas, doenças imunológicas, né? E a maioria dessas doenças raras, elas acometem crianças. E a gente estima que até os 5 anos de vida, muitas falecem, né? Por conta dessas alterações. E se por acaso um casal, ele identifica alguma dessas alterações imaginológicas, depois confirmadas aí de qualquer tipo de síndrome, qual é o acompanhamento médico que é feito para esse casal e para esse bebê? Então, uma vez que a gente detecta essas alterações, né, o obstetra encaminha para o médico geneticista, né? E o papel do geneticista nesse momento é levar informação, né? É acalmar o casal, dizer, porque em algumas situações o casal chega muito desacreditado, acha que o bebê não vai ter uma sobrevida muito grande. Então, nosso papel é explicar, é trazer essa informação, explicar que ele deve ser investigado ao nascimento, porque na grande maioria das vezes a gente está falando de um exame que é triagem. A imagem não é obrigatoriamente muito bem visível, né, durante o pré-natal. Então, quando o bebê nasce, todo aquele rastreio é feito novamente, né? Então, essa investigação deve ser feita com cautela também depois que o bebê nasce, né? Naquele momento da gestação, onde sugere-se que existe uma alteração, aí é feito um acompanhamento mais cauteloso dessa gestante e depois, ao nascimento, aí faz toda a avaliação e encaminhamento desse bebê. Sim, porque tanto é que a gente opta por fazer esse acompanhamento no pré-natal e assim que a criança nasce, ele deve ser avaliado novamente pelo geneticista, porque em algumas situações a gente não detecta as mesmas alterações que a gente identificou. Em algumas situações a gente pode identificar malformações maiores, mas em algumas situações a gente identifica malformações menores, né? E nesse caso, o médico geneticista está sempre em contato com o obstetra ou o pediatra dessa criança. Sim, o atendimento multidisciplinar é super importante. Então, a partir do momento que a gente recebe o paciente do obstetra, a gente fica trabalhando em conjunto. Então, é importante a gente também ter o contato com o pediatra, principalmente porque ele que vai recepcionar esse bebê, ele que vai mostrar, né, pros pais o bebê, explicar mais essas condições. Então, ele também tem que estar por dentro
dentro das possibilidades que ele pode encontrar na sala de parto. Um bebê que tem uma síndrome de Down, por exemplo, que não diagnosticou uma cardiopatia, pode descompensar na hora do parto, né? E aí ter algum tipo de complicação. E é importante também dizer que no momento que é identificado isso, ainda existe uma grande variedade ali dentro dessa criança, que ela pode ir de uma síndrome mais leve, vamos dizer assim, até uma síndrome mais severa, né? Em algumas situações a gente fala que existe um espectro, né? Ninguém é igual, né? A gente fala, se nem metade do nosso rosto é igual a metade do nosso... Então, a partir do momento que a gente fala que ela tem um diagnóstico específico, ele não obrigatoriamente vai ter... todas as crianças vão ter exatamente a mesma alteração, né? Então, a gente tem crianças, como a gente já falou bastante da síndrome de Down, não são todas que vão ter cardiopatia, não são todas que vão ter atresia de duodeno. Então, existe uma variabilidade na apresentação dos sinais, né, de cada indivíduo, né? Veja só, pessoal, a importância aqui dessa conversa sobre o pré-natal e até as consultas, quando o momento que o casal decide fazer, de ter uma concepção, né, de ter um filho e de procurar aí traços genéticos que potencialmente poderiam ser transmitidos para o seu bebê ali. Então, essa conversa aqui a gente fez aqui com a professora Ana Modadari. Muito obrigado, professora Ana. Obrigada. Professora Ana, médica geneticista, tirou aqui algumas dúvidas nossas e mostrou aí essa importância. São 13 milhões de pessoas aqui no Brasil com alguma síndrome genética. E aí espero que você tenha gostado e tenha tirado as suas dúvidas sobre esse pré-natal genético que pode e deve ser feito pelos casais. Muito obrigado. Se você gostou dessa conversa, deixa um like e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandique ou lá no nosso Spotify. Um abraço!